Então aí, uma outra variável do treino é a seleção dos exercícios, tá? Então, nós temos exercícios que são uniarticulares e são multiarticulares, tá? Então, aqui vocês veem à sua esquerda um exercício multiarticular, né, envolvendo a articulação do quadril, joelho, tornozelo, e aqui na direita, né, o exercício usando apenas a articulação do joelho, tá? Então, a gente vai se deparar com a necessidade de escolher os exercícios e pensar sobre qual seriam as melhores alternativas, tá? Então, esse é um assunto ainda não tão exaurido ainda, mas já tem algumas evidências, eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, as referências, né, do American College. Então, ele separa, né, como se a gente utilizar os multiarticulares e uniarticulares, né, dessa maneira, né, propondo para os exercícios multiarticulares o foco em grandes grupamentos musculares e os uniarticulares em pequenos grupos musculares. Tá? Então, priorizar dessa forma. Tá? Então, se você vai lá treinar membro inferior, então a proposição é que você dê ênfase a exercícios multiarticulares. Ah, mas eu quero treinar, sei lá, exercício da panturrilha, que é um grupamento muscular um pouco menor, então você poderia sim utilizar, né, os pequenos grupamentos musculares. A relação, né, de uso dessas escolhas, ela é devido, a sugestão é que para essas características, né, de força, potência, hipertrofia, resistência, né, usar, mesclar multi e uniarticulares, né, seria a receita ideal. Tá? Então, não focar nem só em multi, nem em uniarticulares. Contudo, né, olhando na literatura, tem alguns trabalhos, né, como eu falei para vocês, eu tentei trazer principalmente os de intervenção, né, não encontrei nenhuma revisão sistemática que pudesse dar base para a gente, mas os estudos de intervenção, eles trazem alguns insights, né, que podem nos ajudar a pensar sobre o impacto que teria em escolher uni ou multiarticulares, ou em sessões de treino onde a gente tem eminentemente exercícios multiarticulares, a gente acrescentar alguns exercícios uniarticulares. Será que isso faz alguma diferença? Né? Será que isso melhora, né, algum aspecto, né, no processo de treinamento? Então, aqui, esse trabalho ele faz a análise justamente desses dois tipos de exercícios, e aí onde ele compara o multiarticular versus o combinado, né? Então, fazendo a comparação, sendo que o desfecho dele é o desempenho e a composição corporal, tá? E aí o grupo adultos idosos, né? Mais velhos, né, no caso. Então, indo direto, né, para os resultados, né, quem quiser olhar com mais calma, ele ainda faz uma comparação com o grupo controle, né, compara o grupo multiarticular e o grupo combinado, multiarticular e o uniarticular combinado. Então, as comparações aqui, elas são cada um dos grupos entre si e o baseline versus o pós, né, depois da intervenção. Né? Então, tem o período de intervenção, ele faz essa comparação. Basicamente, o que ele encontrou aqui, né, se a gente olhar para a tabela, é que não houveram diferenças entre o grupo multiarticular e o combinado. Tá? Então, aqui a conclusão dele, né, ele diz aqui que os ganhos de resistência muscular, que seriam 12 repetições máximas, tá? Isométrico, né, a força isométrica, foram os mesmos, independente de exercícios uniarticulares terem sido incluídos. Então, uma coisa a pensar. Então, se o volume de treino, isso é um ponto importante, se o volume de treino ele é igual entre as duas condições, parece que não faz muita diferença.
tá? Então, que não tem um impacto muito significativo da inclusão desses exercícios uniarticulares, ou seja, você poderia pensar num programa de exercícios tanto multiarticulares exclusivo ou multi mais uniarticular, né, mesclando, combinando esses dois tipos de exercícios, conforme for mais conveniente, né? Ele até menciona isso, né? Então, que aí dependeria da circunstância. Aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham sobre isso? Qual seria uma condição onde você faria um treino puramente multiarticular e uma condição onde você lançaria a mão de exercícios uniarticulares na sessão de treino, né, para que fosse justificado? O que vocês me diriam a respeito disso? E aí? Eu acho que assim, multiarticulares poderia ser para um programa de treinamento, por exemplo, para um idoso, onde a gente precisaria priorizar mais exercícios funcionais para ele. Entendi. Mas aí a minha pergunta é assim, então no caso você pensou em multiarticulares, né? Agora eu perguntaria assim, e quando é que faz sentido eu usar uniarticular nesse caso aqui, mesmo sabendo que o resultado é igual, acrescentar ou não esse uniarticular aí na sessão? Quando que faria algum sentido? Acho que fica mais para aqueles alunos que gostam de um volume de treino maior ou que tem alguma dificuldade de fazer algo. A adaptação, né, seria uma justificativa. Bom, se o teu aluno ainda está numa fase de adaptação, faz sentido eu pensar em utilizar exercícios que têm um processo de execução, né, mais simples, né? Então, acredito eu que não é... A gente não está falando aqui de uma coisa que, por ser similar os resultados, então que descarta a necessidade de usar. Agora, eu posso também priorizar somente exercícios multiarticulares, né? Então, faria sentido eu pensar também dessa maneira. Fala aí, Bert. Tem uma questão também que eu posso dizer que é um dado estatístico, apesar de não ter visto pesquisa sobre isso, mas é aquela velha estatística que a gente diz experiência de causa. Geralmente, mulheres, elas tendem a não ter um volume de membros superiores igual ao de homem, né? Às vezes, quantidade de exercícios, muitas vezes fazem tudo de superiores no dia só, né? Então, às vezes não faz sentido fazer a mesma divisão que faz para um homem, colocando muito exercício uniarticular, tipo, fica um treino com 15, 16 exercícios, eu já vi pessoas fazendo, e a menina vai lá, o treino dá 2 horas se ela for fazer tudo, entendeu? Então, nesse caso, às vezes, e tem uns que nem gostam de fazer mesmo, eu acho que, pelo menos na academia que eu tô presente, é até uma maioria. Então, Entendi. mete um multiarticular lá para ser algo mais objetivo, mais dentro daquilo que aquela pessoa quer. E é isso. E assim, a gente tenta mentalizar a pessoa da necessidade de estar em dias, digamos assim, de ter um treino legal de superiores também, até porque afeta o treino de inferiores, que seria o foco principal dessas pessoas. Interessante. É uma justificativa que, vamos dizer assim, personalizada de acordo com os objetivos do meu aluno, né? Então, agora, eu poderia lembrar que, no caso do uniarticular, não é que você não vai fazer o multiarticular, é que você vai combinar as duas coisas, tá? Então, você vai fazer multiarticular e uniarticular, com volume similar, né, da sessão, mas com a proposta que sejam exercícios somados, né? Só um segundinho.
Desculpa aí, gente. Minha cachorra, ela tá sem movimentar as pernas de trás, aí ela teve um acidente, aí ela tá querendo correr lá para ver quem tá batendo no portão. Pode falar, Lavínia. Teve um exemplo desse que eu não vi quem falou agora, mas tipo, uma aluna aqui na academia tem alguns treinos pré-prontos assim pra gente utilizar, editar. Aí tinha um modelo lá que era para iniciantes, no caso para mulheres iniciantes, e tinha encolhimento de trapézio. Aí eu achei muito cheio assim, porque realmente esse exercício em si, ele é bem específico, né? E é um pouco incomum a gente ver mulheres fazendo. Aí justamente acabei lembrando quando ele falou agora. Aí, por exemplo, eu acabei substituindo por elevação frontal, justamente para poder ir adaptando de acordo com o objetivo e a pessoa, né? É até curioso, né? Fazer encolhimento de trapézio, assim, é um exercício bem específico. Pessoal, pode falar. Não é sobre a aula, eu pedi licença, eu vou ter que sair da aula agora, tá certo? Eu assisto o restante na parte gravada. Tá bom? Tá ok, professor? Tranquilo. Aí um outro trabalho, né? Esse também faz busca compreender, né, o efeito do adicionar, né, exercícios uniarticulares a exercícios multiarticulares, né? Agora olhando a força muscular dos membros superiores e o tamanho, né, do músculo em homens treinados. Então a gente olhou ali para idosos, mas a questão, será que para pessoas treinadas isso faz sentido, né, se adicionar esse tipo de exercício, né, focar, né, acrescentar uniarticular a um programa de treino multiarticular? Lembrando que a recomendação do American College é que a gente use exercícios uni- e multiarticulares. Então, de uma certa forma, o resultado anterior, ele questiona, né, o que a própria recomendação orienta, né? Então, pensando no resultado que isso pode trazer, né? E, obviamente, a gente trouxe alguns contrapontos que fariam, né, justificariam a adição de exercícios uniarticulares, né? Aqui vocês podem observar, né, que a conclusão é que é muito parecido com o trabalho anterior, né? Por exemplo, produzem tanto multiarticular como a combinação, produzem aumentos semelhantes na força e tamanho muscular em participantes treinados. Aqui, em contrapartida, o argumento para usar somente multiarticular é dizer assim, olha, já que a barreira mais comum é falta de tempo, então eu focar num programa de treino, né, multiarticular, de repente eu posso economizar tempo, né, e com isso, né, conseguir ser mais tempo eficiente, vamos dizer assim. Tá? Então, que é uma justificativa, vamos dizer assim, plausível, apesar de que o tempo em si, ele não é todo mundo, é uma barreira, obviamente, mas ao mesmo tempo existem outras coisas que a gente poderia contrapor aí em relação a esse argumento, que eu não vou entrar em relação a isso, mas levando em conta dessa possibilidade, ou seja, se o aluno fala assim, poxa, eu tenho pouco tempo para treinar, então eu quero treinar com, no máximo, sei lá, 30 minutos, fazer um programa de exercício de 30 minutos, então, de repente, faria sentido você considerar esse aspecto e fazer um programa de treino mais sucinto, né? Ou seja, vai ter um volume similar, mas que essa dinâmica de mudança de exercícios e tudo mais, isso aumentaria o tempo da sessão. Fala aí, Márcio. Professor, assim, só para tirar uma dúvida, eu acabei entrando um pouquinho atrasado e não vi o primeiro estudo. Não vi todo o primeiro estudo, mas, assim, o exercício uniarticular, assim, por exemplo, para quem está iniciantes, que ainda não tem tanto controle motor para fazer um multiarticular, aquela
situação de cadeia aberta, cadeia fechada, né? Então, Sim. Na situação os uniarticulados geralmente são, assim, é um movimento mais restrito, assim, então talvez ele consiga, os iniciantes tenham que talvez fazer para melhorar a força para conseguir também depois partir para o multiarticular. Não sei se tem lógica isso. Assim, eu estava pensando em alguma coisa sobre isso. Tanto é, isso inclusive foi um argumento que foi trazido para justificar a possibilidade de você fazer um programa de treino que contenha exercícios uniarticulares ou até que tenham uma predominância até maior de uniarticulares, né? Ou seja desbalanceado para mais, né, nos exercícios uniarticulares, mesmo sabendo que acrescentar, né, esses exercícios não vai acarretar em benefícios naquelas variáveis que foram analisadas. Agora, é isso que você está falando, né? Não existem só os motivos que são relacionados aos resultados que o programa vai trazer. Essa é uma forma de pensar. Agora, eu posso ter outras razões que poderiam justificar eu acrescentar os exercícios uniarticulares, né? Essa visão, né? Existem algumas pessoas que têm uma visão muito unilateral, né? Assim, ou seja, se não traz mais vantagem, então não faz sentido eu fazer. Eu não tenho essa visão. Eu acredito que existem argumentos. Pronto, o teu aluno pode gostar de fazer o exercício uniarticular. Pronto, né? Então eu posso gostar de fazer, por que não fazer? Então são questões que precisam ser ponderadas de forma um pouco mais holística, né? Mais ampla, levando em conta mais do que simplesmente os resultados. O que eu estou trazendo aqui são os trabalhos que falam do ponto de vista dos resultados, né? Aqui, por exemplo, né, aumento na força, tamanho muscular, né? Que é vamos dizer assim, um foco comumente buscado, né, pelas pessoas que estão se exercitando, mas, né, enfim, como a gente está falando agora nesse trabalho aqui, que é já uma perspectiva de pessoas treinadas, então, aí eu já posso ponderar com ele, falar, olha, você está gastando seu tempo fazendo exercício uniarticular. Se você não tiver problema da gente fazer uma sessão que contenha exercícios só multiarticulares, quer dizer, eu posso... fica a teu critério, né? Mas na prática isso não vai acrescentar esses uniarticulares aí, não vai fazer tanta diferença. Aí o cara que é treinado, ele pode pensar, bom, eu estou focado no quê? O que eu estou buscando? E aí, com base nisso, tomar sua própria decisão, né? Acho que a coisa mais sensata nesse caso é ter um pouco de flexibilidade, né, para pensar, né, outras possibilidades que não somente os resultados almejados. Aqui, então, tem um outro trabalho, e aí ele faz análise da composição corporal, aptidão cardiorrespiratória e força muscular, tá? O resultado é basicamente o mesmo, né, do que mostrado anteriormente. Existem alguns trabalhos na literatura que mostram vantagem de fazer uniarticular, mas assim, não são com base em intervenções, né? Ainda assim, como eu falei para vocês, esse é um tipo de seara que pode mudar, né? Mas por hora, assim, a minha leitura é que dos trabalhos que tem na literatura, eu diria que em tese vai depender de fatores que vão para além dos resultados esperados com a realização do treino, mais do que para tomada de decisão. Então, ou seja, eu tenho que pensar em outras coisas para além dos resultados para justificar, acrescentar exercícios uniarticulares, tá? Então, para basicamente, né, a única ponderação que ele faz, né, que se a proposta for a melhorar, né, o condicionamento geral, né,
realizar o treinamento, programa de treinamento que compostos puramente de multiarticulares, parece trazer as melhores adaptações que os uniarticulares sozinhos, mas isso aí, né, enfim, é uma coisa que faz sentido, né? Então, essa é a única contra-argumentação que ele traz aí. Certo? E aí tem mais um detalhe, né, que eu achei interessante desse trabalho, que ele traz justamente se você mudar a ordem. Bom, você insistiu lá e vai fazer o tal do o exercício, né, uniarticular mais multiarticular, só que aí você está com dúvida se você vai fazer primeiro o uni, depois o multi, ou o multi, depois o uni, né, e ver qual que seria o impacto dessa mudança. Aí a ordem dos exercícios parece também não influenciar o resultado de na força, né, do supino horizontal ou na extensão do tríceps deitado, então, que é as duas condições que ele analisou. Existe, né, uma possibilidade, né, então, que ele fala aqui mais à frente, né, nas aplicações práticas, que parece haver uma atenuação modesta do aumento, né, da área de secção transversal do peitoral maior quando une visando o tríceps braquial realizado antes, né, do multiarticular. Então, se eu for fazer o exercício uniarticular para tríceps braquial, né, eu posso ter uma leve redução da área de secção transversal. Mas, de novo, ele fala de resultados muito modestos. Isso, para um trabalho mostrando isso, é uma questão ainda que a gente precisa analisar com um pouco mais de cautela. Mas até que faz sentido, né? Acaba que possivelmente, esse resultado ele vem através da diminuição da capacidade de geração de força, né, no exercício em questão, porque você vai ter um dos exercícios envolvidos no movimento fadigado, né, pré-fadigado. Então, isso pode ter um impacto negativo. Certo? Bom, eu vou avançar aqui, deixa eu só dar um pause aqui na gravação.